dia, bom 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 dia, ai, ai, todo início é assim. Bom dia para vocês. Vamos ver como é que vai ser. Geralmente eu entro à tarde. O que vai rolar hoje? Será que vai rolar? Bom dia para todos vocês. Ninguém. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. De manhã o povo não quer saber de nada. Nada. Só falar que é macumbeiro que não querem saber. É isso aí. Daí, Ana Paula, tudo bem? Hoje de tarde eu tenho consulta com o Preto Velho, Ana Paula, por isso que eu tô aqui. Tem quartas-feiras que eu vou dar consulta no terreiro à tarde, daí eu não consigo entrar. Bom dia. Como é que vocês estão? Tranquilo? O áudio tá legal, tá bom?
Conseguindo ouvir bem? Resolveu aparecer, Luciana? É, né? Ô, bicha ansiosa, meu Deus. Vamos compartilhar, pessoal? Vamos compartilhar aí, porque hoje de tarde eu não vou entrar. Vou entrar só amanhã daí. Quem sabe à noite. É muito difícil hoje à noite eu estar aqui. Silvana Figueiredo, Oscar. O povo essa hora tá trabalhando, né? Só os desocupados estão aqui. Sim, ela estava ontem, sim, Ana Paula. A Rosane estava lá. Valeu, Oliveira, obrigado, tá? A Rosane estava lá, entrou mais tarde. As capivara aparecendo aí, ó. Eita, Lelê, eu adoro capivara. Pessoal, hoje a conversa vai ser sobre ética e conduta. Ética e conduta nas consultas. Ontem tivemos uma gira de esquerda muito boa, muito boa. Ah, tá. Só no áudio, então, Ana Paula. Certo. Hoje a conversa vai ser sobre ética, porque eu recebi uma série de mensagens ontem, inclusive, sobre a minha opinião a respeito de algumas coisas que se encontram aqui na plataforma, né? E uma das coisas é com relação a essas consultas que são dadas aqui. Não, tranquilo, Ana Paula, tá de boa. Sabe, sobre essas consultas, sobre essas... por exemplo, eu faço a leitura de baralho. Eu não faço aqui, né? Aí começaram a me questionar e me perguntar sobre o que eu achava disso, né? Então eu achei que seria interessante retomar um assunto que eu já falei uma vez aqui, e esse assunto serve não só para o meio digital, mas serve também para as pessoas que estão dentro de uma casa, que são médiums, né? Que têm a sua responsabilidade, que aceitaram a responsabilidade de serem consultistas, de cuidarem da vida das pessoas, certo? Então, eu acho que nós precisamos conversar um pouquinho sobre essa questão da postura, da conduta, né, que uma pessoa tem que ter no momento que ela aceita, não só na consulta, mas no momento que ela aceita e ela se permite desenvolver a sua mediunidade. Tá? Então, eu peço a todos aí, os 7, que me ajudem a fazer com que essa live ela tenha um alcance maior. Esse assunto é um assunto muito relevante, né? Relevante tanto para quem dá consulta, tanto para o médium, tanto para o médium em desenvolvimento, para que ele entenda o caminho que ele está seguindo, o que, que ele vai encontrar nesse caminho, o que, que ele vai... Né? Ele almeja alguma coisa, mas para a gente chegar num resultado, a gente precisa passar por caminhos, né? A gente precisa
trilhar alguns caminhos aí que são necessários, até mesmo para que você tenha o conhecimento, para que você tenha a sua evolução como pessoa, né? Oi, Juliane, bom dia. Como é que você está? Tudo bem? Está mais tranquila hoje? Está mais de boa? Ansiedade zero, né? Então, a ética e a conduta dentro de um terreiro, principalmente nas consultas, ela é fundamental. Só que para eu chegar nesse assunto, que bom, Juliana. Espero que a nossa conversa tenha te ajudado bastante. Para a gente chegar nesse assunto, a gente precisa entender algumas coisas, né? A gente precisa entender algumas situações que elas não iniciam dentro da corrente, elas iniciam antes. Que ótimo, fico feliz. Elas iniciam bem antes. Elas iniciam no momento que você ainda nem sequer pisou dentro de um terreiro. Que você nem sequer resolveu decidir que está dentro de uma corrente, que você quer praticar aqueles ritos, né? Todas aquelas sutilezas que a gente encontra dentro de uma casa, dentro de uma gira, e o quanto as pessoas são ajudadas ali dentro. Valeu, Luciana. Obrigado. Enfim, então, é, eu vou ter que falar para 8 pessoas mesmo. Uma pena. Ele queria ter um público maior. Mas assim, melhor 8 do que menos 8. Quando a gente fala de ética e conduta dentro de um terreiro ou dentro das consultas, a gente precisa separar sempre o que é a ética e a conduta da assistência, a ética e a conduta do médium, a ética e a conduta do cambono, né? E a ética e a conduta, ela está diretamente ligada na quantidade de responsabilidade que você tem dentro da casa, né? Dentro do terreiro. E a nossa missão dentro de uma casa, basicamente, é ajudar as pessoas, é fazer com que as pessoas tenham uma melhora de vida, né? E a gente acaba sendo um fator determinante na vida das pessoas. Então, quando eu pergunto aí se a conversa foi boa, se ajudou, é porque houve necessidade, né? A pessoa precisava ter uma palavra. E por que eu estou trazendo esse assunto hoje aqui? Basicamente por dois motivos. Eu sou uma pessoa que analisa muito o que eu enxergo, eu analiso muito aquilo que eu assisto, aquilo que eu vejo. Eu penso muito sobre mensagens que a gente acaba recebendo de outras pessoas e algumas coisas nos chamam a atenção porque se conectam com outros assuntos. E ontem eu tive a felicidade de ter duas mensagens que se conectaram muito bem que gerou esse assunto aqui. E uma delas é uma história que eu quero contar aqui rapidamente para vocês. E depois o que a Pombagira Rainha da Praia ontem, durante a gira, passou de conhecimento para a corrente mediúnica e para o nosso corpo de assistência, né, os consulentes, que tem a ver uma coisa com a outra. Por incrível que pareça, essa história foi contada por um padre. Não foi contada dentro de um terreiro, nem por uma entidade, nem nada, mas é um conto muito interessante de se entender, de se perceber. E ele fala do seguinte: ah, um casal muito bem de vida morava numa casa luxuosa, morava num condomínio fechado, sabe? Aqueles condomínios que não são divididos por muros e tal, é apenas o gramado, né? A divisão na frente não existe, é um gramado inteiro para todo mundo, é apenas a divisão lateral dos muros ali para restringir um pouco mais as casas, mas aquelas casas de condomínios fechados, grandes e tudo mais, né?
luxuosos. Então, um casal muito bem de vida, trabalhavam juntos, tinham uma empresa, e numa bela semana de feriado de sexta-feira, eles resolveram então dar uma relaxada, né, no final de semana. Eles decidiram então viajar na quinta-feira à noite para passar sexta, sábado e voltariam no domingo já descansados. Só que o casal não tem filhos, né? Mas eles tinham um cachorro, eles têm um cachorro muito grande, né? Um cachorro bonito, que adora brincar e tal, mas eles não podiam levar esse cachorro. Então o que, que eles fizeram? Eles pegaram e colocaram a ração e a quantidade de água necessária para que o cachorro pudesse passar esses dias ali sem passar necessidades, né? Então eles deixaram tudo preparado ali para aquele cachorrinho poder passar os seus dias tranquilamente, sem passar fome nem sede. E viajaram. Viajaram, foram tranquilamente, né? E lá no domingo, perto do meio-dia, eles retornaram para a casa deles, voltaram para casa, desestressados, tranquilos, tiveram um final de semana maravilhoso. E quando eles chegaram em casa, eles abriram a porta e encontraram o cachorro todo sujo de lama, todo sujo de barro, mas assim, virado no nada, no puro pó, e na boca dele tinha uma lebre morta. Uma lebre cinza com branco. E de repente o marido olhou e falou assim: Meu Deus do céu, eu não acredito que você fez isso. Você foi no vizinho e matou a lebre do vizinho? Não acredito. Amor, vem cá ver o que ele fez. Olha esse aqui. Ela, nossa senhora, não acredito o que ele fez. Ele matou a lebre do juiz. E agora, o que, que nós vamos fazer? Ele, não sei. Pegou, tirou a lebre da boca do cachorro. Mas a gente precisa dar um jeito nisso. Deixou a lebre num canto, pegou o cinto e desceu a lenha no cachorro. Mas o cachorro apanhou, 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 apanhou um monte. Como é que você fez isso? Você conhecia a lebre, vocês brincavam junto, foi lá, sei lá, e matou ela e desceu o sarrafo no cachorro. E o coitado do cachorro saiu correndo, todo machucado, todo dolorido, se enfiou na casinha e ficou lá chorando e gemendo de dor, de mágoa, porque ele tinha apanhado do dono dele. Aí ele chega para a esposa e fala: E agora? O que, que nós vamos fazer com essa lebre? O juiz, esse juiz ele é meio descompensado, a gente conhece, ele é um cara muito nervoso, ele vai ficar irritadíssimo. Daí a esposa foi lá, foi na casa, olhou a casa toda fechada e falou: Olha, amor, eu acho que o juiz viajou também. Vamos fazer o seguinte: vamos pegar a lebre, vamos lavar ela, dar um banho nela, vou secar ela com um secador, deixar ela bem bonita, bem felpuda, bem bonitinha. Vou lá na casa dele, pulo o muro, né, de trás, coloco a lebre na casinha, toda arrumadinha, bonitinha, como se ela estivesse dormindo, volto e tá tudo certo. A gente espera ele chegar e ver o que, que vai acontecer. Ele olhou para a esposa e falou assim: Nossa, você é fantástica, vamos fazer isso então, né? Inteligentíssimo esse teu plano, vamos fazer isso. E foi lá e fizeram. Deram um banho na lebre, secaram a lebre, deixaram a lebre toda bonitinha e tal. E a esposa pulou o muro, colocou a lebre na casinha, voltou e chegou para o marido e falou assim: Bom, já fizemos o que tínhamos que fazer, não há mais o que fazer, e então nós vamos ver o que, que vai rolar. Né? Vamos esperar o juiz chegar e vamos ver o que, que acontece. Lá no finalzinho do dia, escutam um barulho no vizinho, o juiz chegando em casa, abre a porta, acende a luz, a casa toda se acende e tal. Aí a esposa cutuca o marido e fala: Ó, o juiz chegou, vamos ver o que vai rolar, né? Não, tranquilo então, vamos ficar quieto, não vamos falar nada, isso não é mais problema nosso, a lebre tá morta, tá lá na casinha, morreu lá e tá tudo bem. E ela olha o juiz entrando em casa, aí ele vai para os fundos, onde fica a lebre, volta,
sai de casa, atravessa o quintal e bate na porta deles. Quando ele toca a campainha, a esposa olhou para o marido assim: Meu Deus do céu, ele descobriu tudo. Não é possível que ele conseguiu descobrir que o nosso cachorro pegou a lebre. O marido falando: Olha, fica tranquilo. Vamos abrir a porta, vamos atender ele, vamos fingir que nada aconteceu e vamos ver o que vai acontecer, o que vai rolar. Mas assim, vamos negar até o último. Sabe que ele é um cara muito nervoso. Ele anda armado, capaz de dar porcaria aqui. No que a esposa abriu a porta, o juiz olha para ela e fala assim: Boa noite, minha vizinha. Tudo bem com a senhora? Ela, tudo bem, o senhor? Sendo, a princípio tudo bem, mas eu queria conversar alguma coisa com vocês, porque eu acho que tem a ver com o cachorro de vocês. Aí ela olhou para ele já, entrou em pânico e falou assim: Não, por gentileza, entre, mas assim eu posso explicar tudo para o senhor, não se preocupe. Calma, senhora, calma. Vamos primeiro conversar, deixa eu falar, depois que a senhora me ouvir, aí a senhora pode falar o que a senhora quiser. Mas deixa eu falar primeiro. Ela, claro, claro, sente aqui por gentileza. Aí ela já estava apavorada, o marido já começou a ficar nervoso. Ela foi lá oferecer um café para o juiz não disse que não queria, mas ele só queria conversar sobre o cachorro, né? Sobre o que o cachorro poderia ter feito. E ele olhou para ela e falou assim: Senhora, eu viajei no final de semana com a minha esposa para que a gente pudesse ter um final de semana tranquilo, desestressante, né? Para a gente poder descansar. E eu viajei foi na quinta-feira de manhã, né? Tirei a quinta-feira o dia inteiro de folga e viajei na quinta-feira de manhã. E para minha surpresa, quando eu liguei a casa toda de manhã cedo, a senhora lembra da lebre que a gente tem? Ela, sim, sim. Então, eu encontrei minha lebre morta dentro da cozinha. Estava lá, tadinha, mortinha no chão, não tinha o que fazer, não entendi nada. E para poder viajar tranquilo, né, eu conversei com a minha esposa e nós fizemos uma pequena homenagem a ela. Então a gente foi nos fundos de casa, abrimos um buraquinho, colocamos ela ali dentro, cobrimos, fizemos um pequeno, como se fosse um pequeno túmulozinho para ela, enterramos ela, né? Botamos uma flor ali em cima para homenagear a Lebre, tanto que ela nos ajudou, nos deixou felizes e tal. E fomos viajar. E para nossa surpresa, quando eu cheguei de viagem no domingo, embora, eu fui lá ver como é que tava a lebre, né, no quintal, né, se o túmulo estava tudo certinho. E eu encontrei o túmulo todo revirado e patas de cachorro ali em volta, tudo no barro e tal. Então, como eu sei que o seu cachorro e a lebre, eles eram muito amigos, não se espante se por acaso o seu cachorro aparecer com a lebre na boca. Porque uma vez eu li que quando o animal, o cachorro, ele se sente sozinho, quando ele se sente desamparado, quando ele está aflito, quando ele está extremamente doloroso nos seus sentimentos, ele busca aquele que ele mais ama para poder se, se consolar e ficar bem. E como vocês não estavam aqui no final de semana, que eu vi que vocês falaram que iam viajar, eu acredito muito que ele foi atrás da lebre, que era amiga dele, e não encontrou ela viva, mas pelo faro encontrou o corpinho dela e deve ter desenterrado ela para ficar junto da amiga dela, para conseguir se pelo menos passar o final de semana acompanhado da melhor amiga dela. Então, se por acaso acontecer de encontrar ele com a lebre na boca, não façam nada, tá? Apenas acolham ele porque ele estava passando por alguma dificuldade, estava sentimentalmente fragilizado. Tá? Então, caso aconteça, por gentileza, me traga a lebre de volta para que a gente possa dar o destino certo para ela, né, durante a semana. E acolham o cachorro de vocês, porque eu acredito que ele não está bem. Tá? Ela olhou para ele, muda, calada, completamente calada,
e falou assim: tá certo, senhor juiz, eu agradeço a sua compreensão e sua preocupação com nossos cachorros, lamentamos pela sua lebre e desejamos ao senhor uma boa noite. Ah, muito obrigado, boa noite para vocês também. Virou as costas e foi embora, o juiz foi para casa dele. Nessa, a mulher olha para o esposo e fala: meu Deus, o que nós fizemos? E assim acaba a história. O que essa história tem de mensagem para a gente entender? Que quando nós estamos passando por dificuldades, quando a gente está passando por algum problema emocional, a gente está se sentindo desamparado no fundo do poço, a gente não está legal, a gente procura as pessoas próximas de nós para que a gente consiga ter um mínimo amparo possível. E geralmente as pessoas próximas de nós é quem? É os nossos familiares, a nossa esposa, os filhos procuram os pais, os filhos procuram os avós. E quando você não tem ninguém, você procura um amigo. E quando você não tem ninguém mesmo, você procura uma casa de religião, que é o que acontece muito. E quem ouve, e quem recebe, quem acolhe essa pessoa que está passando por dificuldade, de vez em quando não tem a sensibilidade de entender que aquilo que estava acontecendo e que aquilo que ela está passando, que ela está dizendo para você, é nada mais, nada menos do que uma demonstração do quanto ela necessita de apoio. E as pessoas acabam entendendo que aquilo ali nada mais é do que uma grande encheção de saco, ou que a pessoa está fazendo tudo errado, ou que as pessoas estão simplesmente desabafando e as pessoas não querem ouvir. E o que falta é uma coisa chamada tempo. O que falta é uma coisa chamada paciência. Então, se por acaso esse casal tivesse reagido de forma diferente, o cachorro não teria apanhado de graça. Se esse casal tivesse entendido que o cachorro estava com alguma situação que ele passou nesses dias de solidão, que ele buscava a amizade daquela lebre que ele tanto brincava todos os dias, e de repente aquela lebre não se mexia mais, e ele fez de tudo para a lebre brincar com ele, quando eles chegaram, ele apenas foi mostrar: olha, a lebre não se mexe mais. Eu estou sozinho, eu estou cansado, estou triste, mas ela não brinca mais comigo. E ele foi lá e levou uma surra. Então a gente precisa ter uma coisa chamada de paciência, de empatia. Nós precisamos ter um momento onde a gente possa escutar mais as pessoas e refletir muito antes de se falar algo. Refletir muito para ver se aquilo que a pessoa não está passando também não está em nós. Porque muitas vezes, né, eu escuto aqui de vocês, de algumas pessoas, que ai, as pessoas me procuram muito para desabafar seus problemas. Nós somos canais, nós somos faróis, tá? Nós somos faróis, faróis para as pessoas que estão realmente com dificuldades. E certas vezes a espiritualidade nos traz pessoas com dificuldades que, além de mostrarem as suas dificuldades, elas demonstram para nós quais são as nossas dificuldades. Então, o tempo de você analisar, o tempo de você pensar, o tempo de você refletir, a paciência que você precisa ter durante aquela escutação, né? Quando você está escutando a pessoa, quando você está acolhendo a pessoa, ela é necessária, é essencial porque no final das contas você acaba se identificando em muitas situações. E muitas vezes os problemas que as pessoas nos apresentam
são as nossas soluções e a gente não enxerga isso. Por muitas vezes, algumas dificuldades que as pessoas passam e que por uma intuição ou por algo que você tenha pensado e falado, para aquela pessoa ajudou muito e você esquece que aquela mensagem também serve para você. Então a paciência, o tempo, a reflexão, elas são fundamentais no momento que a gente está acolhendo alguém. Seja dentro de um terreiro, seja dentro da nossa casa, seja na nossa vida privada. Quem é pai e mãe, tem filhos adolescentes, será que o seu filho adolescente, ele está fazendo aquilo por birra? Ou será que ele não está chamando atenção para algo pior? Ou será que ele não está chamando atenção por alguma necessidade que ele realmente esteja passando e que ele não consiga falar a respeito? Ele não consegue falar a respeito pelo simples fato que ele não tem a vivência que você tem. Ele não tem o tempo de vida que você tem. Só um minuto, eu vou ficar mudo aqui, tá? Só um instantinho. Então, o ouvir, o escutar, o entender, o acolher, tem muito a ver com a ética e com a conduta de um médium de consulta. Tem muito a ver com a ética e a conduta de um cambono num terreiro. Tem muito a ver com a ética e a conduta da assistência quando está sentada ou está à frente de um guia recebendo uma informação, uma mensagem, um conselho. Porque a assistência veio para o terreiro para a busca disso, para encontrar essa solução, para encontrar essa resposta. Entenderam? Então, quem é da assistência, quem vai para o terreiro para se consultar com um preto velho, como vai ter hoje as consultas à tarde, quem vai para um terreiro para falar com a Oxum, porque acha que a sua vida sentimental está muito ruim, quem vai conversar com o Xangô, porque acredita que a justiça não está sendo feita na vida dele, escute, ouça, compreenda, entenda. Entenda para que aquela mensagem chegue para você de uma forma plena, de uma forma constante, de uma forma entendível. Aquilo que você consiga compreender e o que você saia sem dúvidas. Essa é a conduta de um bom consulente. Vá com o seu copo vazio, vire o seu vaso, tire a água de dentro dele, porque vaso cheio não comporta mais água nenhuma. Dê tempo para que as coisas aconteçam. E essa história que eu contei para vocês do casal e do cachorro, ela se conecta com aquilo que a pombagira, a rainha da praia, que é a pombagira que cuida da, da gira de esquerda na nossa casa, ela falou o seguinte, que as pessoas elas precisam entender que o tempo é absolutamente relativo na vida de todos. O que para você é urgente, nem sempre será urgente para a espiritualidade. Tá? Nem sempre será urgente para a espiritualidade, porque a urgência da espiritualidade é resolver aquilo que você mais necessita e não aquilo que você deseja. Isso foi dito porque algumas coisas acontecem do tipo, eu estou vindo para cá porque eu desejo enriquecer e eu quero ganhar na Mega Sena. Quero ganhar dinheiro. Só mais um instantinho, por gentileza.
E o que acontece é que algumas vezes as pessoas elas entram, fazem um pedido e acreditam que amanhã vai acontecer. Elas não acontece, depois elas vão lá, conversam com outra entidade, depois com outra, depois com outra, e de repente, quando vai na quinta entidade, já começa a falar mal das outras quatro para aquela quinta. Ou seja, ela é uma pessoa de pouca fé, de falta de vontade, que não respeita o tempo da espiritualidade e não entende que o que ela precisa é primeiro uma reforma dentro dela, para depois ela poder enriquecer do jeito que ela quer. Então ela não tem conduta, ela não tem ética, ela não respeita as pessoas que estão ali doando o tempo. E quando eu falo que as pessoas vão para um terreiro doar o tempo para quem é da assistência, entendam o seguinte: essas pessoas que estão sentadas ali, incorporadas com seus pretos velhos, suas pretas velhas, que estão em pé durante 3, 4 horas, incorporados de sua Oxum, do seu Yansan, do seu Xangô, do seu Ogum, do seu Oxalá, do seu Oxóssi, estão ali praticando uma coisa chamada caridade. E a caridade não é você não pagar dinheiro por alguma coisa. A caridade é a pessoa pegar o tempo da existência dela nesse plano, o tempo da vida dela, que ela poderia direcionar de forma absolutamente perfeita para a vida dela, e entrega uma fração do tempo da vida dela para você. Então, se isso não é um grande presente que um ser humano pode dar ao outro, dedicar caridosamente o tempo da vida dele para que a pessoa tenha tempo de encontrar o seu caminho, de encontrar as suas soluções, eu não sei o que pode ser dado como caridade dentro de uma casa. Então, a ética e a conduta da assistência está no entendimento e no respeito das pessoas que estão ali num terreiro, que escolheram, que optaram, que permitiram o seu desenvolvimento espiritual, que permitiram a sua mediunidade ser aberta, ser desenvolvida, porque é uma responsabilidade para toda a vida, e que simplesmente estão ali por amor. Amor ao próximo, amor ao seu guia, amor à sua religião, amor ao seu desenvolvimento pessoal, amor ao seu desenvolvimento como ser humano. Então, para a assistência, é necessário que entendam que existe algo muito maior do que apenas você ir lá para resolver seus problemas. A gente só resolve o problema dos outros se os outros permitirem. A gente só resolve o problema dos outros se os outros ajudarem. Porque o problema não é gerado pela espiritualidade, o problema é gerado pelo ser humano. O problema é gerado pelas suas escolhas. O problema é gerado por aquilo que você decide para a tua vida. O problema não é um problema. O problema é uma consequência de uma ação. Só apenas isso. Então você precisa analisar a ação que você tomou e não a consequência. A consequência ela já existe, ela está ali, ela é ciente, ela é onipresente, vai estar presente na tua mente o tempo inteiro. Mas a ação que você cometeu é que gerou aquela consequência, que é o que a gente chama de problema. Né? Então, se você decide não pagar uma conta, o nome vai estar sujo, você não consegue crédito, você não consegue isso. É porque você decidiu não pagar a conta. Você decidiu ir para a balada, gastar o dinheiro da conta de luz e cortar a sua luz. Parabéns. Você foi feliz durante 2 horas, encheu os cornos durante 2 horas, chegou bêbado em casa por causa de 2 horas e no dia seguinte você está sem energia elétrica para tomar banho. Parabéns. Ação e reação. Eu coloquei uma postagem aqui, rapidamente, falando sobre a vida feita de reações. Ou seja, a nossa vida ela é resultado de reações.
é resultado das reações. Para que a gente tenha boas reações, nós temos que ter boas ações. Então, para a conduta e a ética da assistência, eu deixo esse recado. Respeitem as pessoas que estão ali. Entendam que vocês vão receber aquilo que vocês merecem receber e aquilo que vocês necessitam receber, que nem sempre será aquilo que você deseja receber. São coisas bem diferentes. Bem diferentes. Agora, para quem é da religião, tá? Para quem é da Umbanda mesmo, está dentro de uma casa, não interessa a vertente, não interessa. A coisa é bem mais séria, muito mais séria. Porque você mexe com a vida das pessoas. Você mexe com o destino das pessoas. Você mexe com a fé das pessoas. Você mexe com a decisão das pessoas. Você mexe com o dia de amanhã das pessoas. A tua ação mal aplicada, a tua ação mal direcionada, a tua palavra mal falada, o teu comentário mal comentado, né? A tua orientação mal formulada não ajuda em absolutamente nada. Nada. Você precisa ter uma conduta limpa, transparente. Você precisa entregar o teu conteúdo de uma forma plena. Plena. Não precisa entregar pela metade. Não precisa entregar pela metade. Você nunca, em momento algum, deve permitir que o seu ego afloresça no momento que você acolhe alguém da assistência. Porque você é apenas uma ferramenta que a espiritualidade usa para que aquela pessoa da assistência encontre um caminho para ela. O ego interfere no resultado. O resultado não está em você, o resultado está na pessoa. Você é apenas uma ferramenta, entenda isso. Você é apenas uma ferramenta, você não é o resultado. Você é apenas a ferramenta. Então, para quem é consultista, um conselho que eu dou de algo que eu vejo constantemente acontecer, seja nessa plataforma, através de relatos de vocês, seja até mesmo no terreiro que eu frequento, com alguns relatos que a gente acaba escutando. Entreguem a mensagem da forma mais compreensiva possível. A mensagem ela tem que ser entendida, ela tem que ser percebida, ela tem que estar completa, inteira. Ela não pode ser subjetiva. Não existe lugar para subjetividade dentro de um terreiro. A subjetividade dentro de um terreiro chama-se ignorância. Subjetividade é igual à ignorância. A ignorância do médium de não entregar a mensagem da forma certa. A subjetividade ela é igual a ego inflado. Ou seja, eu vou entregar meias palavras para que você compreenda como você deseja para mostrar que eu sou sábio. Entenderam? Eu vou entregar meias palavras para que você entenda como você quiser, porque assim eu demonstro que eu sou sábio. Ou seja, eu não entrego a minha sabedoria, porque eu não a tenho. Se eu entregar o conteúdo completo, se eu entregar a mensagem inteira, se eu me entregar tudo que é necessário para a pessoa poder ter sucesso naquilo que ela quer, aí eu demonstro sabedoria. Porque eu demonstro que eu sei, que eu tenho conteúdo, que eu tenho fundamentos naquilo que eu falo. E, gente, isso daqui não é uma conduta e ética exclusivamente de um terreiro. Isso é para a vida. É para a vida de vocês. É para a escolha profissional. É para a escolha de quem vocês seguem nessa
geringonça eletrônica aí nas plataformas, nas redes sociais. Quanto lixo é consumido pela ignorância das pessoas. E eu fico surpreso porque eu não sei identificar quem é mais ignorante, o que fala ou aquele que escuta. Porque o que escuta, ele aceita. E o que fala, fala o que ele quiser. Então, qual dos dois é mais ignorante? Entenderam? Então, dentro do terreiro, agora vamos puxar para a questão do terreiro mesmo. Vocês, se forem consultistas aí, né? Eu não sei até se alguém quiser colocar eu sou para a pergunta você é médium de consulta, coloque eu sou, não sou. Aí a gente já consegue ter um parâmetro de quem a Luciana Tavares é, médium consultista, né? Então, vocês vão ver nos comentários aí quem é. Não se acanhem, tá? Não se acanhem em descrever aqui, porque aqui não é exposto ninguém, mas não se acanhem porque é importante, até mesmo para a direção do conteúdo, né? Tá certo? Então, quem for médium de consulta, coloque eu sou ou sou. Quem não for médium de consulta, coloca não sou. E quem for cambono, coloca desejo ser. Né? Que todo cambono deseja ser consultista um dia. Ó, Nádia Rebelo também é, né? Muito bem, que bom saber que tem outros consultistas aqui. E isso é importantíssimo, tá? É importantíssimo porque no momento que você começa a desenvolver um conceito ético e começa a desenvolver condutas dentro da sua consulta, você começa a ter o controle do que está acontecendo. Você não perde, muitos de vocês em algum momento, até mesmo no início, isso pode acontecer durante o período de desenvolvimento das consultas, mas muitos de vocês provavelmente passaram por por um momento nas consultas que vocês não sabiam o que falar, né? Tenho certeza que em um certo momento vocês, tipo, dá um branco, assim, você não sabe o que falar. Você espera uma resposta da espiritualidade e essa resposta não vem. Você espera uma resposta do guia e essa resposta não vem. Você é, você fica ali em silêncio total e para não passar por uma pessoa incapaz, você vai lá e acessa a sua memória, a sua experiência e acaba dizendo algo que tem a ver com a sua vivência sobre aquele assunto. E esse sentimento que você tem de receio, de medo, de angústia, por não ter uma resposta, ele é totalmente natural. É natural, isso acontece com todo mundo. Em todo mundo, com todo mundo, em algum momento de alguma consulta qualquer, sobre algum assunto qualquer, você vai ter um período de silêncio na mente. Só que esse período de silêncio na mente, ele é exatamente para que o tempo haja na consulta. Vocês estão entendendo? Para que o tempo, essa divindade que muda tudo, o tempo muda tudo. Se você der tempo ao tempo, ele muda completamente a realidade de tudo. Então, para que o tempo consiga agir, você precisa silenciar a mente. Para que o tempo te entregue a resposta, você precisa se recolher durante alguns segundos. Só que o medo desse recolhimento, ele acaba se impondo, porque você não deseja que a pessoa acredite que está sendo mal interpretada, mal entendida ou mal consultada.
Então você fica no receio. E o receio gera medo, e o medo acaba provocando uma resposta automática da sua própria vivência sobre aquele assunto. Como que eu faço para que esse tempo haja da melhor forma possível na consulta? Eu preciso ter o controle da consulta. Eu preciso ter o controle daquilo que se passa ali. E a melhor forma de se ter controle é você, no início já da consulta, permitir que o seu guia, que a sua entidade, responda às perguntas. No momento que você responde às perguntas, você permitir que o tempo faça o seu guia escutar a pessoa. Fale para o consulente: me desculpa, minha filha, mas eu não entendi o que você quer me dizer. Quantas vezes eu falo aqui para as pessoas que me mandam perguntas: me desculpa, mas eu não entendi a tua pergunta, ela está muito desconexa, não dá para entender, ela está fora de contexto. Até para quem me manda mensagem no WhatsApp, para quem tem meu WhatsApp aqui, me manda mensagem com alguma dúvida, alguma necessidade, e me manda uma mensagem truncada, eu falo: não vou te responder porque a tua mensagem está totalmente fora de contexto, eu não estou entendendo. Seja mais clara. Isso é você ter o controle da consulta. Isso é você ter controle do ritmo de como vai ser feita essa consulta para que o tempo haja dentro da necessidade de tempo que ele exige. Por isso que uma consulta com preto velho demora 40 minutos, 1 hora. Ah, o preto velho fala muito. Não, o preto velho não fala muito. O preto velho, ele pensa muito. O preto velho, ele analisa muito. Ele não é um bate-pronto. Ele não é uma fritada. Ele pensa muito. Ele analisa muito. Ele avalia muito. E ele entende o que é necessário entregar para o consulente. Se é necessário entregar uma mandinga, ele vai desenvolver a mandinga exclusivamente para aquela pessoa. Não vai ter receita de bolo nisso. Então, para quem é consultista, dê tempo para as coisas acontecerem. Não faça um bate-pronto. Se for necessário demorar 40 minutos, 30 minutos, 1 hora para uma consulta, que seja. Se algum cambono chegar e falar assim: pai, mãe, o senhor tem mais 2 fichas para atender. A entidade vai olhar e vai falar assim: eu sei. Não se preocupa porque a próxima vai ser bem rápida. A necessidade dela não é tão grande. Eles sabem. Eles sabem. É que nem o sem parar da cancela do pedágio. Ele sabe exatamente o carro que vem depois. A necessidade dele. Quanto ele vai cobrar. E as entidades fazem a mesma coisa. Eles sabem exatamente quem eles trouxeram para o terreiro a partir do momento que você fala: sim, hoje eu vou dar consulta. Eles já chamam as pessoas que vão conversar com você. Na sequência certinho, o primeiro, o segundo e o terceiro. Analisem as consultas que vocês fazem. Vejam se as conexões não acontecem. Vejam se o primeiro assunto ao terceiro assunto, ao quarto assunto, se eles não têm conexão um com o outro. Se o conteúdo não existe um denominador comum entre um e outro. E depois que termina, não desincorpore. Acabou as consultas, não desincorpore, fique incorporado. É o seu momento de consultar com o seu guia. Quando você terminar a consulta, você senta ou você para, fecha seus olhos, volta para dentro da sua espiritualidade, senta do ladinho do seu guia, da sua entidade, e fala assim: agora eu preciso do senhor. Agora eu preciso da senhora. Preciso da sua ajuda, preciso do seu conselho, preciso da sua palavra. Porque daí ele vai te mostrar que
que o denominador comum daquelas consultas também serve para você. Eu tive muitas e muitas respostas dos meus problemas pessoais executando, praticando essa conversa com o Joaquim. Então façam isso. Não vão lá para bater ponto. Não vão lá para, não, eu sou consultista, eu sou o cara, eu sou fadão, eu não sei o quê, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, vão lá para aprender, para vocês poderem ter a oportunidade de receber a sua caridade também. Tá? Isso é conduta. A ética é não interferir na vida privada das pessoas. A ética está em você, principalmente o homem, tá? Homem, médium masculino. Não interessa se o médium masculino atende com uma Yansan. Eu já vi. Não interessa. Médium masculino vai receber uma pessoa, um consulente, uma mulher. Uma mulher que tem uma fisionomia mais sensualizada. O que o médium masculino vai pensar? Gente, o ser humano é ser humano. O momento que nasce é o momento que morre. O casamento não muda a cabeça do ser humano. O casamento norteia. Isso serve para o homem e para a mulher. Então a ética, num caso desses, é pedir. Por favor, um cambono, a senhora traga uma cobertura, um manto, ou o que for. Coloque em cima dessa minha paciente, dessa minha consulente, por gentileza, dessa filha. Abrir o decote. Está sentado no preto velho, vai com uma sainha, joga em cima das pernas para não ficar se expondo. Isso é ética. Não interferir na vida das pessoas. Para não tirar o teu foco, para não fazer com que a tua mente não fique perturbada com alguma coisa. Porque quem senta na nossa frente, a gente não sabe o que faz da vida. O Joaquim já pegou de prostituta a assassino. Ele já pegou de advogado a pessoa que faz a limpeza de uma casa. Já pegou do drogado ao suicida. Já pegou do feio para o belo. Eu não sei quem vai sentar na frente dele hoje. E eu não posso permitir que pensamentos humanos interfiram durante o atendimento dele. Então precisa ser feito uma precaução, uma barreira para que esses pensamentos não aconteçam na nossa mente. Isso é conduta, isso é ética. O médium de consulta jamais, olha, todo mundo que permite que isso aconteça se ferra depois. O médium de consulta jamais deve criar vínculos de amizade ou permitir intimidades com a consulência. Jamais deve permitir isso. Porque isso faz com que tanto a consulência se sinta mais valorizada e a consulência se sentindo mais valorizada, ela simplesmente infla o ego do médium. Por quê? Porque você dá consulta, por exemplo, com uma Oxum. Aí hoje não é dia de consulta, hoje é dia de desenvolvimento. Então você está lá, incorporada com a sua Oxum, dançando, né? E você olha e está lá na assistência a paciente que você atendeu ontem. Aí o que você faz? Você vai lá e abraça a paciente.
Ah, mas isso é acolhimento. Não, gente, isso não é acolhimento. O trabalho do guia não é ficar abraçando as pessoas e transmitindo sentimentos através de um abraço. Ele já deu a benção ontem. Ele está em trabalho com aquela pessoa. Aquilo ali é um sentimento humano. Sentimento humano. Quanto mais próximo da parte sentimental você traz uma pessoa da consciência para o seu guia, mais você afasta essa pessoa do guia e mais aproxima essa pessoa a você, porque a referência que ela vai ter não vai ser do guia, vai ser você. É capaz de ela encontrar você no mercado, te reconhecer no mercado. Você está lá fazendo compra, ela chega, ai, ainda bem que você está aqui, a Oxum falou isso eu não entendi nada, você pode me explicar? Gente, o que você vai fazer numa hora dessa? E ela só vai fazer isso porque você permitiu, você deu a liberdade, você abriu as portas para ela e ela se sente no direito e na autonomia de te abordar na hora que ela quiser. E ela não tem culpa disso. Você não pode privar ela disso agora, você permitiu. Então, quem é da consulta, quem está começando na consulta agora, evite intimidades com assistência. Evite liberdades com assistência. No máximo é boa noite, boa noite, boa noite, acabou. Por respeito, por educação, mas não vai lá, oi, tudo bem, e aí fez lá o trabalho que o Joaquim pediu, e você não sei o que, deu certo, funcionou. Não é por aí. Olha quem apareceu, mordendo o meu calcanhar. Vai lá, preto. Olha pra galera. Esse é o Banguela. Fica aqui, do meu lado, mordendo o meu joelho para querer subir. Né, preto? Venha. Vem? Né? Gato preto de macumbeiro é chucaveira depois da meia-noite. Entenderam, pessoal? Então não deem essa liberdade. Não permitam que isso aconteça. Não permitam que as coisas ultrapassem os limites da casa. Tá? Não permitam isso. Tá bom, preto. Tá bom. Já vem aqui então. Você sobe. Aí você desce, fica mordendo meu calcanhar, fica mordendo meu cotovelo, fica se roçando a minha perna, mas aparecer você não quer. Bom, e para o Cambono? O que a gente pode entender de uma ética, de uma conduta para um Cambono? O que é o Cambono? Quem sabe aí me dizer o que é um Cambono? Hein? Quem é da religião aí? Quem é dos terreiros? Coloca aí nos comentários para eu ver. Como é que está o entendimento do que é Cambono? Cambono, vou colocar aqui, ó. O que é um cambono? O que é um cambono? Quem que se habilita em responder essa pergunta? A Vanessa não sabe, não é da casa, não sabe. Luciano Tavares é um médio que auxilia a entidade. Quase isso. Quase, quase, quase. Está no caminho. Mais alguém? Mais alguém quer responder o que é um cambono? Aquele que auxilia o pai de santos, guias, assistente, etc. Está na mesma linha de pensamento da Luciana. Laura Fernandes também não sei, não sei, estou aprendendo agora. Maria, beleza? Muito bem. Quem já foi no terreiro, que não é da religião, quem já foi no terreiro vê que tem ali os guias, né? No dia de consulta tem os médios incorporados, os guias estão ali e tal. E geralmente em volta dos guias ali, próximo deles, sempre tem
uma pessoa que não está incorporada, que está geralmente com o uniforme da casa, né, a identificação, e ou está com um caderno, com uma caneta, com uma pranchetinha, uma calculadora, tá com alguma coisa na mão ali para fazer anotações. Essa pessoa que está ali, ele é o cambono. Ele é o ajudante, tá? Vocês colocaram auxilia e tal, ele é um ajudante, ele é um auxiliar. É um auxiliar? É, mas ele não é apenas um auxiliar. O cambono, ele é a base que sustenta todo o terreiro. Sem o cambono, não existe terreiro que funcione. Não existe, não tem como um terreiro funcionar sem cambono. Porque o cambono, ele não é um auxiliar. O cambono, ele é um elo de uma corrente que, se ele for o elo mais fraco, a corrente inteira se desmancha, porque ele recebe muita pressão. O cambono, além de auxiliar, ele é um médium. Ele é um médium que está em processo de desenvolvimento, se ele desejar. Ele é igual a enfermeira no hospital, é mais ou menos isso, Vanessa. Mas tem os atributos a mais. Ele é um médium que, se desejar desenvolver, ele vai desenvolver. Ele é um médium que, se ele não quiser desenvolver, ele não desenvolve, é uma opção dele. Tá? Só que ele também cuida da organização da casa. Ele cuida do acolhimento, da assistência quando chega na casa. Ele cuida, dependendo do ofício do cambono, ou seja, se esse cambono ele for uma pessoa muito conectada com a entidade, ele será um cambono de ofício da entidade, daquele guia em particular. Essa adopção é muito importante. Opta por desenvolver ou não. Tá? E uma coisa que é de suma importância de um cambono é que ele é um fiscal. O cambono, ele é os olhos do terreiro. O cambono, ele observa tudo o que acontece na casa. O cambono é aquela pessoa que está atenta se a vela do preto velho está para apagar, e se apagar, ele rapidamente vai lá e acende. O cambono, ele fica de olho, ele fica observando para ver se o médium não está usando a sua faculdade mediúnica de incorporação, de atendimento, para valorizar o seu trabalho particular, ou seja, o preto velho aqui vai fazer uma mandinga aí para tirar essa dor nas costas. Mas a senhora anota um número e conversa com o meu filho depois, com o meu aparelho, com o meu cavalo, como vocês quiserem chamar, porque ele é especialista nisso. Tá? A senhora marca o horário com ele. Guia não fala isso, minha gente. Me desculpa. Isso aí não é o guia falando, isso é o médium. O médium utilizando, né, fazendo a tal da... Como é que é? Tem um termo jurídico para isso. Isso é marmotagem. Prevaricação, ele está prevaricando. Ele está prevaricando a favor dele. Tá? Então, o cambono, ele vai ficar de olho nisso. Ele vai observar se o médium não está passando do limite das intimidades com assistência. Tá? Gente, é ser humano. Vocês têm que entender que é um ser humano. E o ser humano, a cabeça dele é uma loucura, tá? A cabeça dele é uma loucura. Nós já tivemos expulsão da casa porque o médium, ele abusava da assistência, de passar a mão no corpo da assistência, porque se valorizava por estar com uma entidade incorporada. E dizia que aquilo ali era necessário. Completa e absoluta falta de noção, de bom senso, de respeito. E se ninguém vê, não acontece nada. Então, quem vê isso é o cambono. O cambono é o fiscal. Mas o cambono também, ele é aquela pessoa que fica próximo da consulta e que vai ouvir o que está sendo dito na consulta.
Agora, olha a importância disso. Ele vai ouvir o que está sendo dito na consulta entre o paciente e a entidade por uma questão de segurança. Segurança. O Cambono, ele é a testemunha do médium. Estão entendendo isso? Ele é testemunha do médium. É ele que vai dizer lá para a direção se houve uma reclamação de alguma pessoa da assistência sobre o que foi dito pelo médium, sobre o que foi dito pelo guia, pela entidade, se aquilo ali é verdadeiro ou não. Não, ele não falou isso, eu estava lá. E ele tem obrigação de fazer essa defesa do médium. E se o médium realmente passou do limite, ele tem a obrigação da acusação do médium. Então o Cambono está ali não como auxiliar, o Cambono está ali como olhos e ouvidos. Essa é a conduta do Cambono ali. Outra atribuição para o Cambono é ele ser a pessoa que, mediunicamente falando, energeticamente falando, vai dar o suporte, ele vai ser o tripé, o terceiro pé energético de uma consulta, tá? Assim, ó, aqui está a entidade, aqui está a consulência e aqui no canto, nunca atrás, nos cantos, em diagonal, para fazer um triângulo, fica o Cambono. Esse triângulo é onde a energia ela se propaga nesse sentido. Ela não faz assim, ela não pula, sabe? Tá aqui o médio, daqui a assistência, daqui o Cambono, pá, daí pula para o Cambono, não. Ela tem que fazer isso, isso, isso. Ele dá esse equilíbrio energético. Muitas vezes a própria entidade, a própria guia vai falar para o Cambono: faça uma sobreposição de mãos que nós precisamos limpar esse fio. Não são mistérios, Laura. Não é que é um mistério. São coisas que sutilmente você aprende diariamente. Aí você tem que ter tempo. Isso não se aprende em 15 dias dentro de uma casa, isso não se aprende em um ano dentro de uma casa, isso não se aprende em 5 anos dentro de uma casa. Isso se aprende com décadas dentro de uma casa. Aí você começa a ter um fundamento que seja, que te leve para o caminho certo. Até lá você bate cabeça. E se você não bater cabeça, você não aprende. Se você não bater cabeça, você não vai dar tempo. Se você não bater cabeça, você não cria paciência e assim por diante. Tá? Então o Cambono também é esse suporte. Para de me morder, rapaz. Que coisa. Daqui a pouco vai me tirar sangue aqui. Pronto. Tá no colo, agora fique quieto aqui. Tá bom? Ó, vira lá pro pessoal. Ele é assim, ó, dengoso, dengoso, dengoso. Aí quando a gente pega ele no colo, ele não faz mais nada. Não, a ração ele já comeu. A ração ele já comeu, ele é carente mesmo, ele adora colo. Hoje de manhã, era 5 horas da manhã, ele sobe em cima da minha cama e deita em cima da minha barriga. Fica lá olhando na minha cara e ronronando o tempo inteiro. Tá? Então é isso, pessoal. A ética e a conduta dentro de um terreiro tem muito a ver com aquilo que a gente pratica na nossa própria vida também. Tá? Cuidar das, das pessoas é cuidar de nós mesmos. A forma como a gente cuida das pessoas reflete na forma como a gente cuida de nós. Certo? Era isso que eu queria passar para vocês. Quem quiser esclarecer alguma dúvida, agora eu vou deixar uns minutinhos aí para que vocês coloquem as suas dúvidas nos comentários. Tá? Se não tiver muitas dúvidas, daí a gente já encerra a explanação de hoje.
Tá? Muita gente aqui é nova, né? A Sebastiana não. Nádia não. Priscila Indanga, essa é nova, não conheço. Luciana já conheço. Sueli, acho que não. Monteiro sim, Ana Paula sim. Então assim, ó, pessoal. Nesse endereço aqui, ó, Biosite Geoficial, que é o link que está lá no meu perfil, tem acesso a esses 7 e-books que estão aqui, tá? O último e-book é para quem não é da religião, ó, mas está querendo entrar, é um guia, tá, chamado de Umbanda de Perto, Acolhimento e Verdade para Iniciantes, seu guia de entrada para o terreiro. Então aqui é um e-book que eu escrevi, que fala exatamente sobre essas ansiedades, sobre esses medos, o que esperar dentro de uma casa, né? Eu quero participar da religião, mas não sei por onde começar. Ali já te dá todo o norte para que você consiga ter um entendimento prévio, muito importante, com muita sustentação, e você conseguir desenvolver a tua vida dentro da casa mais tranquilamente, tá? Vou mostrar os outros aqui rapidamente para vocês. Vamos começar aqui com Banda para Todos os Dias. Esse daqui. E aqui ele vai falar sobre os pequenos rituais e grandes transformações que vocês podem fazer em casa, tá? Então esse book aqui, ele é desenvolvido, ele foi criado para aquela pessoa que está sem casa e quer fazer alguma coisa dentro da sua casa, está sem casa, está sem terreiro para frequentar, mas quer fazer alguma coisa dentro da sua casa, não sabe como fazer, ou quem não é da religião, mas gostaria de fazer uma oferenda para a sua entidade porque gosta, porque tem apreço, porque tem carinho. Aqui dentro tem muito conteúdo para que vocês possam desenvolver isso na casa de vocês, tá? Outro que fala aqui sobre... Esse eu estou sem a imagem grande dele, eu vou aumentar daqui. É esse daqui, ó. Do Portão ao Congá, a jornada de um cambono. Então aqui eu falei sobre o cambono, aqui fala exatamente tudo que eu falei para vocês, só que de uma forma muito mais intensa, tá? Ele fala desde o início da saída da pessoa da casa dela, ou seja, do portão, até ela adentrar dentro do terreiro e fazer parte da corrente mediúnica. Então vai falar sobre os medos, sobre os anseios, sobre as dificuldades, sobre aquelas necessidades que a pessoa vai ter, tá? É muito bacana esse e-book também. Tá? Outra... Aqui tá, do Portão Congá tá aqui, ó. Já encontrei a imagem grande dele. Do Portão Congá, a jornada de um cambono, tá? Esse daqui. Agora, quem deseja, eu não sou da religião, mas eu quero fazer alguma coisa em casa para atender as pessoas, né? Eu criei um sobre benzimentos, ó. Benzimentos, uma tradição de fé, de cura e fé. Aqui ele vai falar sobre o que é benzimento, sobre a importância dos benzimentos, sobre a ética do benzedor, né? Como que ele deve tratar as pessoas, e já ensina 20 tipos de benzimentos diferentes, mais simples, né? São benzimentos mais contemporâneos, assim, quer dizer, uma reza mais curta, ervas mais de fácil acesso, muito mais fácil de você praticar, mas que dão um resultado muito bom, tá? Também fala um pouquinho sobre a história do benzimento. E aqui está um e-book que fala sobre o sincretismo religioso entre os orixás e santos. Então, quem deseja conhecer o que é o sincretismo, tá? Desmistificar isso. Aqui tem um e-book que fala bem sobre o porquê que a gente tem uma imagem de santo, lá, uma imagem de santo católico e não tem uma imagem africana, tá bom? E o último, quer dizer, o penúltimo e não menos importante é do Joaquim. Cadê você? Fé e Era. Está aqui, ó. Esse daqui foi o primeiro e-book que eu escrevi. É um e-book que eu escrevi junto com o Preto Velho, pai Joaquim de Angola. Tá? Então tem muito ensinamento do Preto Velho aqui. Esse aqui é um e-book que demorou muito tempo para ser escrito, porque tem muita coisa que ele editou para Cambono. Depois eu fui editando e colocando no texto, né, no livro. Mas tem muita da energia dele ali. Tá? E o último e não menos importante é sobre o Anjo da Guarda,
que é o Despertar do Anjo da Guarda, que também tem, aqui tem a reza do Pai Joaquim, tem o rito que o Pai Joaquim ensina para as pessoas poderem se conectar com o seu anjo da guarda, tá? Eu já fiz uma live aqui, onde nós executamos o ritual que está aqui nesse book, tá bom? E todos eles vocês encontram, então, nesse perfil que está aqui, nesse site, biosite.g-oficial, que é o link que está no meu perfil, tá? Lembrando que essa aqui é a minha fonte de renda atual. Eu hoje não estou exercendo minha profissão de gastrônomo por uma questão de saúde, tá? Então eu não posso ficar muitas horas mais em pé, minhas pernas não me permitem mais, né? Ou eu fico em pé e morro, ou eu trabalho com outra coisa. Então a, a escrita virou minha nova fonte de renda, tá? Todo mundo que adquirir seu e-book, além de ter um conteúdo bacana, se já me conheceram até agora, já me seguiram até agora, já me ouviram até agora, já entenderam como que eu penso. E se você se identificou, dentro desses e-books você vai ter uma boa parte daquilo que eu imagino, tá bom? Olha, Luiz, eu já fui atrás disso daí, tá? Mas é bem complicado, tá bem complicado, tá bom? Fechou, galera? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Eu tenho que sair um pouquinho. Fiquem aqui, tá? Eu já volto. Só preciso ver um negócio aqui. Só um momentinho, por favor. Pronto. Voltei. Tá? Eu já tentei também fazer a opção do livro impresso, tá? Desses e-books impressos. Pode ser que eles se tornem e-books impressos, tá? Lá através do Hotmart. Mas aí gera um custo mais alto. Então, como a ideia é oferecer para vocês um conteúdo de um preço justo, ou seja, todo mundo vai ter R$ 24,90 no bolso para adquirir conhecimento, né? E nem todo mundo tem R$ 80 para adquirir conhecimento, para ter um livro físico na mão. Então, eu acredito que o e-book ele se torna mais acessível a todo mundo do que o impresso. E por incrível que pareça, Luiz, o audiobook ele tem um custo muito próximo do, do livro impresso, porque você tem que pagar pelo armazenamento do áudio, entendeu? Eu tenho que pagar mensalmente a plataforma para manter esse audiobook armazenado lá no servidor para as pessoas acessarem e escutarem ele online. Então, tudo é custo, né? Tudo a gente tem que ver a receita, ver se vai ter demanda. Por exemplo, a Amazon. Eu estava com os e-books sendo vendidos pela Amazon. A Amazon, um e-book de R$ 24,90, ela me paga R$ 8 de royalties. Pensa, você passa uma vida, né? 20 anos da tua vida, você ganha conhecimento, você investe, você escreve, você faz tudo, né? Aí você entrega para uma plataforma e a plataforma fica com 80% do, né? 80% do valor fica com ela. É o fim, cara. Ontem eu recebi um e-mail dizendo que eu estava com royalties para receber da Amazon. Alguma coisa foi vendida lá, mas eu não coloquei mais nada lá. Eu devo estar com uns 3 e-books só. Dos 7, 3 devem estar lá na Amazon para vender. Tá? Mas é muita. Eu não sei, a exposição da Amazon é maior. Eu vou ter que fazer uma avaliação. Mas não sei se vai dar boa, não. Tá? Mas assim, eu agradeço todo mundo que sempre me escuta, né? Eu estou aqui, quer ver, ó? A Ana Paula já está comigo faz algum tempo, a Patrícia
mais um tempo. Agora a Lilian também já faz algum tempo. Mas a Rosane e a Bruna, que alguém de vocês já deve ter visto aqui nas transmissões, estão comigo desde a primeira live. Desde a primeira. Então elas sabem o que é esse projeto, o que esse projeto significa. Esse projeto não é um projeto aqui de apresentar para vocês um conteúdo e pedir para comprar e-book meu. O e-book é minha fonte de renda, é com ele que eu levantei para botar água no feijão. Feijão que eu comprei com a venda do e-book que está aqui. Então a minha família é alimentada por isso. Estou falando sério, na boa. A minha família é alimentada por aquilo que eu vendo. Só que eu não faço isso apenas para vender, eu faço isso porque eu preciso que as pessoas criem uma consciência religiosa. Eu converso com vocês aqui para que vocês desenvolvam uma sutileza do dia a dia. E não só para a religião, para a vida privada. Né? Quando eu falo não entrem de cabeça numa relação de forma emocional, que vocês vão se ferrar. Entrem numa relação de forma racional. Deixa a emoção para depois. Deixa o tesão acontecer depois. Primeiro é racional, é cabeça, não é sentimento. Todo mundo que começa uma relação amorosa iniciando pelo sentimento quebra a cara depois, porque o sentimento ele cega a razão. Mas o sentimento acaba. E no momento que acaba, a razão aparece e você enxerga coisas que você não gostaria de ter enxergado naquele momento, que de ter enxergado lá no início, que daí não ia sofrer mais. Entenderam? E no terreiro é a mesma coisa. A pessoa entra numa casa pela emoção, depois descobre que a razão mostra um monte de coisa errada e se decepciona e pega todo mundo e coloca num balaio só e as pessoas acabam entendendo que a Umbanda é uma grande falácia e não é. Não é. A Umbanda, ela não é. A Umbanda é um grande hospital. A Vanessa, que trabalha na área da saúde, não sei se a Vanessa está aqui ainda, acho que já saiu. A Vanessa trabalha na área da saúde, trabalha numa UTI, neonatal. Olha que responsabilidade. O meu filho, mais novo, ele nasceu e foi dali para o quarto, do quarto para a UTI, ficou 45 dias internado na UTI neonatal. E eu sei por vivência o que é você olhar para o teu filho imaginando que você não vai ter ele no dia seguinte. Eu sei o que é essa angústia, sabe? E o que ela deve passar na vida dela. Então, uma pessoa que vive dentro de um estresse desse precisa estar com a cabeça muito boa. E se ela achar que a religião que ela escolhe, que ela não é umbandista, ela é católica, mas se ela entender que a religião que ela escolhe, mesmo sendo católica, não serve para ela, não dá suporte para ela, como é que a cabeça dela vai ficar? E a Umbanda ela é um grande hospital, nos procuram pessoas doentes, nos procuram pessoas que estão passando por dificuldades. E a nossa cabeça acaba se tornando uma grande UTI. Então, se você que é um bandista, médio de consulta, você não tem a cabeça boa, se você não preserva a sua sanidade, você vai enlouquecer. Quando eu entrei na casa, eu lembro até hoje, tá? Quando eu entrei na casa, melhor, quando eu dei o meu nome para entrar numa fila, numa lista de espera, que era imensa na época, e ainda está imensa, para entrar na nossa casa hoje, você demora 3, 4 anos esperando para ser chamado. Tá? Quando eu dei o meu nome na lista de espera, eu dei diretamente para a Juna Bomi, que era, na época, o guia espiritual da casa, até hoje são ela e o Ogum Maremar. E a Juna olhou nos meus olhos e falou assim: o senhor está pronto para enlouquecer? Eu olhei, bem assim, tipo, epa, calma lá. Aí eu olhei para frente de novo, olhei nos olhos dela assim, eu estou. Eu estou pronto para enlouquecer, mas eu vou enlouquecer dentro do meu ritmo. E se o meu ritmo permitir que eu não enlouqueça, é porque eu aprendi. Foi essa a resposta que eu dei para ela.
E depois que eu dei essa resposta, deu uma semana depois, na outra semana, eu recebi uma mensagem dizendo que era para eu estar no dia tal, tal horário, que eu ia iniciar a minha jornada dentro do terreiro. Aí eu fiquei feliz, né? Falei, pô, que legal, que bacana, eu vou entrar então. Mas me falaram que a fila era gigante, que ia demorar 3, 4 anos para eu entrar. Aí eu fui lá e depois que eu entrei, eu cheguei, fui conversar com a mãe, com a falecida mãe Lê. Falei, mas mãe Lê, me falaram que a fila era tão grande, né? 3 anos e 4 anos para ser chamado e eu fui chamado em uma semana. O que que aconteceu? Só queria entender isso. Ela olhou para mim e falou assim: porque você foi o primeiro que falou que está disposto a enlouquecer. Olha que legal. Você foi o primeiro que olhou para ela e falou que você estava disposto a enlouquecer, mas que se você não enlouquecesse é porque você tinha aprendido. Então ela viu um baita potencial. E esse potencial você precisa realmente desenvolver em algum lugar. E ela decidiu que vai ser aqui. Por isso que ela te chamou antes. Por isso que você furou a fila. Foi, pô, que coisa louca isso, né? E ela me deu durante alguns anos chá de cadeira para testar minha paciência, para testar minha resiliência. Me deu muito puxão de orelha, me deu muita mijada, me deu muita bronca, me deu muito, mas muito, 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 muito. A Juna, ela não perdoava um risco sequer desenhado fora do quadrado. Era tudo na base do cacete. E hoje eu tenho orgulho de dizer que eu sou filho dela, cria da Juna Bumi, né? E a Fernanda, quebrei muito a cara. É assim mesmo, Fernanda. Começa com a razão e é bem melhor. Se começar com a emoção, quebra, cara. Laura Fernandes, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Eu vou dizer, Laura, que todos são chamados. Nenhum é escolhido. Porque no momento que você coloca como escolha, ele é uma escolha, então ele é especial. Entendeu? E tudo que é especial para o ser humano faz com que o coraçãozinho dele se aqueça. Então eu poderia colocar o teu comentário assim, ó. Vamos pensar dessa forma, ver se não vai ter um pouco mais de sentido. Todos são chamados, poucos decidem ficar. Eu acho que assim ia ser melhor. Todos são chamados, poucos decidem ficar, tá? Os que decidem ficar, ficaram porque eles decidiram, eles tomaram atitude. Eles não foram valorizados, hipervalorizados, ou escolhidos, ou selecionados, ou isso ou aquilo. Apenas eles decidiram ficar. Tomaram a sua decisão. E é o que nós precisamos fazer diariamente. Quando a gente fala que a vida é feita de reações, é porque em todo momento nós decidimos algo. Eu, por exemplo, hoje eu decidi que de tarde eu vou para o terreiro, vou rodar 20 quilômetros de moto, porque eu não quero ir de carro, que carro é caro, eu vou de moto, que moto é mais barato. Só que o tempo está fechando. Eu não posso decidir agora que eu não vou mais. Por quê? Porque já tem ficha para ele. E eu não vou falar para assistente, para o terreiro, que assim, olha, cancela as fichas do Joaquim porque eu não vou mais. É uma decisão minha. Eu tenho uma responsabilidade, eu vou ter que cumprir. Então, se chover, eu vou ter que engolir seco a despesa de ir de carro para poder praticar a caridade do tempo,
da minha vida, da minha existência, dado para 3 pessoas que eu não faço a menor ideia quem seja. Entenderam? É isso aí. Tá, então, quem ainda não me segue, segue aí. Eu tenho também uma meta de atingir 5.000 seguidores até o final do mês. Nós temos mais 10 dias pela frente. Tá? Quem não está seguindo, segue. Quem quiser participar das comunidades, acessa ali a estrelinha no meu perfil. Tem 3 comunidades ali. Tá? As comunidades sempre recebem conteúdos diferentes. Tá bom? Fiquem à vontade. Para de me morder, rapaz. Tá chamando a atenção de novo. Ah, respondendo uma pergunta. Ah, ela não tá mais aí. Que pena. Eu ia responder uma pergunta que a Luciana fez. Do dia que ela entrar, eu respondo. Alguma dúvida, pessoal? Querem escrever alguma coisa? Vamos encerrar. Tá, eu vou colocar aqui, ó. Quem tiver. Ó, vou colocar aqui http dois pontos barra barra bio.site barra g oficial. Então eu vou deixar aqui fixado, tá? Nos comentários aí por 1 minuto. É só você copiar esse link aqui e colocar no seu navegador que você vai entrar direto no biosite meu e lá tem tudo, tá? Tem contato para agendamento de consulta particular, quem quiser. Lá tem o contato para consulta de leitura do baralho cigano, quem quiser. Lá tem os e-books, né? A primeira opção são 7 e-books que estão lá, todos direcionados direto para o Hotmart, tá? O custo de cada e-book é R$ 24,90, tá? É mais barato que uma fatia de pizza e uma Coca-Cola. Então, todo mundo tem R$ 24,90 para adquirir conhecimento. E vamos lá. E assim, a monetização do TikTok é uma mixaria, tá? Só para vocês entenderem. Mixaria, totalmente. Então, os e-books são a minha fonte de renda hoje, tá? Eu dei aquela pausazinha ali para literalmente botar água no feijão, que o feijão estava secando. Né, Preto? Tá? Então, quem quiser adquirir conhecimento, está lá. No Biosite também tem, o que mais? O agendamento de consulta. Essa consulta que eu digo particular é uma consulta feita através do Google Meet, tá? Online. É uma consulta com a mediunidade intuitiva do Pai Joaquim. Então, toda a consulta, antes da consulta, é feito uma ficha de anamnese de cada pessoa que queira consultar, para que seja feita uma contextualização daquilo que ela deseja naquela consulta, qual é o objetivo dela naquela consulta. Isso é entregue intuitivamente para a espiritualidade, para que o Joaquim esteja junto comigo e essa consulta ocorra de uma forma mais intensa, mais profunda e mais centrada, tá? Não é algo que, vamos começar a conversa e na hora da conversa você diz o que você quer, não. Isso é tudo tratado antes através de uma ficha de anamnese que eu envio para que a pessoa possa preencher. A mesma coisa no baralho. Se você quiser fazer a consulta do baralho via Meet, alguma coisa, se você quiser fazer pelo formulário, onde você vai escolher quantas perguntas você quer, que seja respondido, depois eu te entrego um relatório. A Bruna, não sei se está aqui ainda, mas a Bruna já fez essa leitura, outras pessoas já fizeram, sabe o nível de relatório. Está em torno de 6 páginas, mais ou menos, de A4, o relatório da leitura que vocês podem receber na casa de vocês, tá? Através do e-mail. Tá bom? Para a leitura do baralho pelo Meeting é um custo, para a leitura do baralho pelo formulário é um custo bem mais baixo, tá? Porque você fica limitado à quantidade de perguntas que você escolheu.
E no Meet não. No Meet ele é uma conversa de 1 hora até 2 horas, tá? Pode ser estendida para mais 1 hora. Aí você está livre de fazer quantas perguntas quiser sobre o assunto que você desejar, com exceção de negócios com relação à traição e amor com relação à traição. O resto a gente consegue tratar tudo. Tá bom? Então não temos mais dúvidas aí. Eu vi que alguém falou que era da Quimbanda. É isso? Sempre tem um quimbandeiro no meio do lugar, né? Ah, o Miguel. Miguel já foi? Miguel Golga, sou da Quimbanda. Tá. As pessoas têm uma visão errada da Quimbanda, sabe? A Quimbanda, ela é uma forma de cura. Já foi, né, Bruna? A Quimbanda lida com a linha de esquerda, mas com o intuito de cura, porque o quimbandeiro, ele significa médico, curador. Então, essa é uma forma mais intensa, lida com a linha de esquerda e tudo mais. Então tá jóia, pessoal. Ficamos em 26 mil, 26K. Ah, você é da Quimbanda também, né, Vivi? Não é só ele lá. Me lembra de ti. Vivi Padilha. Beleza. Então tá bom. Bom almoço para vocês, bom descanso de tarde, tá? Quem for trabalhar, trabalhem aí com consciência, com foco. Vou terminar meu feijão, cozinhar meu arroz, fritar meu bife, meus ovos, minha batatinha frita, fazer uma minuta da hora, tá? Fiquem com Deus aí, um saravá fraterno a todos. Me sigam aqui no canal, acessem lá o site, adquiram seus e-books, tá? Tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Tá joia? Um grande abraço. Até amanhã, pessoal. Tchau, tchau. 10 segundinhos aí para vocês se despedirem e aí eu encerro aqui. Saravá. Boa tarde, Bruna. Tchau, Patrícia. Peixe frito, coisa boa. Aqui eu vou ter bifinho. Bifinho acebolado. Valeu, valeu, valeu. Tchau, tchau, galera. Um abraço. Até amanhã. Bom descanso para vocês. Pode ser que à noite, lá por umas 8 horas, eu esteja aí de novo, tá? Quem sabe. Até mais. Tchau, tchau.